e eu quero então compartilhar com vocês o texto. Nós estamos falando ainda a respeito do arrebatamento da igreja, e eu quero lembrar algumas coisas que já foram ditas para a gente fazer o contexto aqui, tá? Você vai lembrar que em julho, mês passado, nos encontros anteriores que tivemos naquele mês, nós falamos sobre Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27, onde nós lemos sobre uma mensagem que Deus enviou por um anjo chamado Gabriel para o profeta Daniel. E ali você lê sobre as 70 semanas de Daniel. Essa profecia resume toda a história da salvação e do governo humano até o final. Isso foi dito a Daniel. Nós já observamos, nos estudos que fizemos, que das 70 semanas, 69 semanas de anos já estão cumpridas, faltando apenas uma semana. E nós cremos que esta última semana é simbólica, está dividida em 2 períodos e que nós já estamos dentro dessa semana, vivendo a última semana de anos, semana simbólica, da profecia das 70 semanas. Nós cremos que a conclusão da história, de toda a história, se dará com a vinda do Senhor Jesus Cristo em glória. Agora, preste atenção, como já vimos, de modo visível para todas as pessoas, em uma única vez, não em 2 fases, como algumas pessoas dizem, e ao final da grande tribulação, não no início da grande tribulação. Em encontros anteriores também, nós avaliamos que, em primeiro lugar, o arrebatamento jamais poderá ser secreto. Não há apoio bíblico para essa perspectiva. Nós lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, e observamos que os eventos descritos ali podem ser tudo menos secretos. Você vai ouvir trombeta sendo tocada, voz do arcanjo, pessoas sendo arrebatadas do mundo. Isso não é secreto. Também já consideramos outro equívoco da interpretação chamada dispensacionalista, que é uma interpretação literal, né? O arrebatamento pré-tribulacional. Então, dizem algumas pessoas que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação para não atravessar a grande tribulação. Mas isso também não tem apoio bíblico, não. Afirmamos que a igreja passará, sim, pela grande tribulação. Quando eu fiz essa afirmação no último encontro, eu tive testemunho de algumas pessoas que ficaram muito preocupadas com isso. Preocupados com a sua segurança, preocupados com o seu bem-estar, como é que vai ser, não é? Bom, então, em função disso, eu já sabia que essas preocupações surgiriam, nós vamos retornar hoje a esse assunto e nós vamos falar hoje sobre a igreja na grande tribulação. Eu quero apresentar para você alguns textos bíblicos e fazer alguns comentários também. Você pode fazer 2 coisas nesse momento. A primeira coisa que você pode fazer é colocar o seu celular de forma horizontal, porque eu vou apresentar alguns versículos aqui na tela. Se ele estiver em pezinho, você vai ver muito pequenininho. Se você colocar ele deitadinho, horizontal, então você terá condições de ler melhor o que eu vou apresentar, tá bom? Outra coisa que eu sugiro é que você possa ter perto de você papel e caneta, porque você pode anotar esses versículos e depois, a referência, né? Não precisa copiar o versículo. Anota a referência e depois você lê com calma, você medita sobre eles. Eu acho que isso vai acrescentar bastante no seu conhecimento, tá bom? Vamos então considerar nesse instante a igreja na grande tribulação. Bom, primeiro eu quero retornar aos reformadores da igreja. Por 1800 anos, a igreja creu que Jesus voltaria ao final da grande tribulação e que uma só vez e não de modo secreto. Essa ideia de um retorno pré-tribulacional é uma ideia nova, é uma ideia que tem mais ou menos 200 anos. Os grandes reformadores, pessoas que são estudadas e lidas, respeitadas, como Lutero, como Calvino, como Zwinglio, como Wesley e tantos outros, eles nunca ensinaram sobre a volta secreta de Jesus em 2 fases e antes da grande tribulação. Nunca ensinaram isso. Essa compreensão, como eu disse, foi o resultado de um equívoco hermenêutico, ou seja, uma interpretação
que parte do sentido literal das profecias, especialmente as escatológicas, interpretação literalista, e por conta disso criou algumas distorções. Esse erro foi originado por John Derby, isso no século XIX, e foi também popularizado pelo também teólogo Scofield, em seus comentários, e comentários que foram feitos, inclusive, numa versão da Bíblia Sagrada. Bom, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você não acha que é meio estranho que nenhum servo de Deus, até o século XIX, por 1.800 anos, nunca tenha falado e nunca tenha percebido que Jesus voltaria antes da grande tribulação, secretamente e em 2 momentos? Nunca ninguém falou sobre isso, pessoas que construíram a teologia que hoje nós estudamos. Então, é muito estranho que isso só seja descoberto agora, há 200 anos. Bom, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a escatologia, isso é bem importante, a escatologia, que é o estudo das últimas coisas, nunca foi um dos assuntos considerados de maior importância para os reformadores. Calvino, por exemplo, ele não escreveu nenhum comentário sobre Apocalipse e também não há registro de pregações sistemáticas sobre o livro de Apocalipse. Eu creio que, tanto para Calvino como também para os outros reformadores, a escatologia ela era entendida apenas como um conjunto de eventos pontuais que viriam antes e depois da vinda de Jesus. Então, a escatologia não era desprezada. Calvino falou sobre o milênio, Calvino falou sobre a grande tribulação também, mas sem dar a ênfase que alguns teólogos dão, como se a escatologia fosse mais importante do que as outras coisas. Não é. É um conjunto de ensino que está dentro do contexto. Na verdade, se você observar, a Bíblia toda ela tem uma característica escatológica, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Eles são escatológicos. Quer ver? Quando você observa em Gênesis a primeira palavra que diz no princípio, você observa se tem no princípio, é porque isso implica dizer que tem um fim. Então, se tem um princípio e um fim, nós temos aí uma visão escatológica. Na Bíblia, existe uma conexão que é inseparável entre criação e consumação, entre o começo e o fim. Uma referência que nós temos de Jesus é que ele é o alfa e o ômega. Isso quer dizer o quê? Começo e fim. Então, o fim está implícito e explícito na Bíblia Sagrada. Não temos uma coisa especial. Isso está presente no contexto da Bíblia. As principais doutrinas que eram defendidas, que eram ensinadas, que eram estudadas nas discussões do tempo da Reforma, não eram a escatologia, eram a soteriologia. O que é isso? É o estudo da salvação. Para os reformadores, o mais importante era definir com precisão como funciona o sistema bíblico de salvação, especialmente naquela época em que se fazia uma confrontação tão intensa com as invenções romanas para a salvação. Ou seja, compra da salvação, documentos que geravam a salvação, ofertas que geravam salvação, novos deuses, deuses romanos, ídolos. Então, os reformadores estavam interessados em preparar as pessoas para compreender que a salvação ela é recebida, ela é concedida por Deus pela graça e recebida apenas pela fé. Bom, voltando ao assunto inicial. Então, a igreja passará mesmo pela grande tribulação? Sim, eu continuo afirmando que sim. Essa sempre foi a experiência normal da igreja. Lembra sobre isso, lembra do texto bíblico. Quando você lê Atos, o que é que você vê em Jerusalém? Mal os apóstolos começaram a anunciar o evangelho, surgiu o quê? Uma perseguição. Eles foram perseguidos e de forma tão intensa que houve a necessidade de alguns crentes saírem de Jerusalém e irem para outros lugares. Mais tarde você vai ver que durante os 300 primeiros anos da igreja cristã, a perseguição por parte dos romanos, de Roma, do Império Romano, foi cruel. 10 períodos de
intensa perseguição, a igreja teve que enfrentar isso. Isso é parte da história. Nós conhecemos essa história. E Deus nunca tirou a igreja deste meio. Ele nunca separou a igreja, mas protegeu a igreja. Foi diferente. Depois disso, você observa que por muitos anos, séculos, a igreja tem sido perseguida pelos muçulmanos. A igreja foi perseguida pelo comunismo. E hoje, mesmo hoje, quando tanto se defende os direitos humanos, existem mais de 180 milhões de crentes perseguidos no mundo por causa do Evangelho. Por estatística se conhece isso. Mais de 180 milhões de pessoas hoje, em pleno tempo que se defende a liberdade de expressão, pessoas estão sendo perseguidas. Então a perseguição sempre esteve presente dentro da história da igreja. No Brasil, nós não temos isso tão intenso, mas o que se propõe para o fim era um tempo de uma perseguição mundial. E isso vai afetar também o Brasil, todos os países. A Bíblia, ela ensina, ela diz que é recorrente que a igreja passe por tribulações. E eu gostaria de apresentar para você alguns versículos a respeito disso. E aí que eu começo a compartilhar com você, na tela do seu celular, alguns versículos que estão aqui. Olha. O apóstolo Paulo, um dia, decidiu ficar em Atenas e enviar Timóteo a Tessalônica para fortalecer a igreja de lá e animar os tessalonicenses na sua fé. Agora, olha o que ele diz em 1 Tessalonicenses 3:3. A fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. O apóstolo Paulo e a igreja foram designadas para passar por tribulações. Por que isso? Queridos, na tribulação a igreja, ela aprimora o seu valor. Na tribulação ela se desapega das coisas do mundo e ela se volta inteiramente para a fé. Nós estamos, mesmo crentes que amamos a Jesus, nós estamos muito apegados ao nosso mundo, muito apegados às coisas daqui. E a perseguição nos ajuda a perder as raízes, porque nossa terra não é essa. Nós somos do céu. Nossa terra, nossa pátria está no céu. Jesus disse, eu vou preparar para vocês lugar. E quando eu preparar, voltarei. E vocês estarão onde eu estou. Então, na terra, nós somos um grupo de peregrinos. Nós passamos por aqui, mas não somos daqui. Mas nós esquecemos disso. E vamos criando raízes. E essas raízes nos afastam da fé na volta do Senhor Jesus, que deveríamos amar. Mas alguns cristãos têm pavor da sua volta, porque perderão as coisas que estão no mundo, quando não percebem que o que há preparado nos céus é muito superior a qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz assim, em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Paulo está dizendo que ele sente prazer, ele se gloria, ele se sente honrado de ser perseguido, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. A tribulação tem o seu valor, valor no nosso caráter, valor na nossa fé. A perseverança que foi produzida na tribulação produz experiência, maturidade. A igreja deixa de ser menina, a igreja deixa de ser hipersensível. A igreja amadurece, olha e vê o Senhor Jesus de modo mais profundo e belo. E a experiência que foi produzida na perseverança produz esperança. E a esperança é o que sustenta a nossa fé. Então o apóstolo Paulo está dizendo que há muito valor nos tempos de perseguição. Ninguém vai procurar a perseguição, mas quando ela vem, ela traz benefícios. Traz dor, mas traz benefícios também. O apóstolo João, perseguido e exilado numa ilha pequena, numa ilha chamada Patmos. Essa ilha fica situada a 55 quilômetros da costa da Turquia. E ali nessa ilha desértica, nessa ilha vulcânica, ele escreveu assim, Apocalipse 1:9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus.
companheiro na perseguição. Vocês estão sendo perseguidos e eu também, mas nós perseveramos em Jesus. Você pode perceber isso? É um fato que nós enfrentaremos perseguição e isso faz parte da igreja, faz parte da história da igreja. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, nós temos uma interpretação feita por dispensacionalistas que usam esse texto para defender a ideia de que a igreja não passará na grande tribulação. Algumas pessoas contra-argumentam, dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação, dizendo que Deus sempre livrou seu povo das tribulações. Por exemplo, aí surgem os exemplos. Livrou Noé do dilúvio, livrou Ló do castigo de Deus sobre Sodoma e Gomorra, livrou Israel do Egito. E essas mesmas pessoas citam, então, esse texto, Apocalipse 3,10, quando diz assim: você guardou, Deus falando com a igreja de Filadélfia, é o Senhor Jesus falando por carta dada a João para a igreja de Filadélfia. Filadélfia, você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam na terra. Então, ele está falando aqui sobre a grande tribulação e dizendo, guardarei da hora. Isso, para algumas pessoas, recebe a seguinte interpretação: ele nos tirará daqui antes da grande tribulação e nos guardará dela. Mas a expressão guardarei da hora da provação, conforme está traduzida, apesar de dar esse entendimento para algumas pessoas, você vai observar que nesse texto de Apocalipse 3:10, ele não fala de arrebatamento. Não há aqui nenhuma citação do arrebatamento. E aí eu pergunto, guardar da hora da provação significa remover da terra ou preservar enquanto estamos na terra? Significa transferir a igreja de endereço para que ela não passe pela tribulação ou manter o mesmo endereço por enquanto, dando a ela capacidade, condições e proteção dela atravessar esse momento tão difícil. E quando nós vamos, então, para a forma original do que esse versículo foi escrito, nós vamos, então, encontrar que a palavrinha grega, que é traduzida como da tribulação ou de a tribulação, é ek. Essa palavra ek é uma proposição que é traduzida de forma mais precisa como dentre o meio. Então, o que está sendo dito, na verdade, em Apocalipse 3:10 é: por isso eu te guardarei dentre o meio da grande provação, não removendo dela, mas sustentando e protegendo dentro dela. Eu vou, nesse momento, apresentar para você uma imagem bastante interessante. Me dá só um minuto, está aqui. Ok. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para que você veja melhor. O que você está vendo aí? Aqui. Essa é uma imagem que eu tirei do Novo Testamento interlinear. O interlinear é o Novo Testamento que nos apresenta aqui, na primeira linha, na linha preta, a Bíblia escrita na língua original, que é o grego. E na parte de baixo, em azul, você tem a tradução direta de cada palavra. Então, esse versículo que eu citei, Apocalipse 3:10, ele aparece aqui, olha, porque guardaste, em azul aqui, a palavra da perseverança, da minha palavra da perseverança, eu também te guardarei de a. A palavra aqui, olha, é ektes, ou seja, dentro da. Essa é a tradução. Ah, mas não ficou ainda muito claro para mim. Então, vamos ilustrar em Apocalipse 7:14. Eu coloquei outra imagem aqui. Em Apocalipse 7:14, o apóstolo João, ele é perguntado por um ancião
ele é perguntado assim: quem são essas pessoas que estão de vestes brancas? Quem são e de onde vieram? Eu, diz João, eu disse a ele: Senhor, tu sabes. Então ele disse para mim: estes são os que vêm de a aflição grande, ou seja, da grande tribulação. Da grande tribulação significa de dentro da grande tribulação, não antes. Eles vêm de dentro. Observe que em seguida ele diz: eles lavaram as vestes, eles branquearam as mesmas. A tribulação serviu para purificá-los. A grande tribulação fortaleceu a eles. A grande tribulação os capacitou. E eles vieram de dentro da grande tribulação de vestes brancas, santificados, preparados para a vida eterna. E a palavra que é usada aqui é a mesma. Observe que eu fiz um quadrado vermelho em volta. Ektes. A palavra ek, de dentro da tribulação. Se João usa essa palavra grega nesse texto, que é tão claro que é de dentro, então, como é que eu devo interpretar esta palavra aqui? Eu guardarei você dentro da grande tribulação. Então fica claro para nós que a igreja passará e será guardada por Deus dentro da grande tribulação. Você conseguiu perceber isso? Deixa eu voltar neste momento para aquela tela branca onde nós estávamos, porque eu tenho mais alguns versículos para te apresentar aqui. Só um minutinho. Tem que fazer os ajustes necessários. Bom, vamos continuar então. Você viu agora. Agora a pergunta que eu faço: como Deus livrou Noé? Ah, mas ele foi liberto ele foi protegido. Sim, ele foi protegido, mas não tirado do dilúvio. Noé esteve presente enquanto o dilúvio caiu sobre a terra. O que Deus fez não foi tirar Noé do dilúvio. O que ele fez foi prover para Noé uma arca, que durante o dilúvio protegeu a vida e a família de Noé. É desse jeito que Deus agirá com a sua igreja. Você não precisa ter medo, serão dias difíceis sim, mas de uma forma milagrosa, o Senhor guardará a sua igreja da ira de Deus que será derramada sobre o mundo. O mundo será punido pelos seus pecados, mas os nossos pecados já foram pagos por Cristo na cruz. Portanto, Deus não nos punirá junto com os ímpios. Ele sabe tratar do seu povo e guardar o seu povo. Como foi que Deus livrou Ló? Ló não foi, ele não foi tirado de Sodoma dias antes de acontecer o derramamento da ira de Deus na forma de punição daquela cidade. Não, Ló saiu dali durante o derramamento do fogo. A Bíblia cita Sodoma e Gomorra, que são as maiores cidades daquela região, mas, na verdade, 5 cidades foram destruídas em toda aquela região. O que Deus fez? Deus não tirou Ló antes. Deus enviou um anjo e esse anjo conduziu Ló para um lugar de segurança. Ló e suas filhas para um lugar de segurança. Ló ficou num lugar de segurança enquanto a ira de Deus era derramada sobre Sodoma, Gomorra e outras 3 cidades. Como é que Deus livrou Israel no Egito? Israel estava no Egito quando as pragas foram derramadas, quando as 10 pragas foram derramadas. Mas Deus guardou o seu povo em segurança, debaixo do sangue, protegido pelo sangue, protegido pelas suas poderosas mãos. Em Êxodo, capítulo 11, eu botei aí na tela, versículos 6 e 7, está escrito: haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem haverá jamais. Porém, observe isso, porém, nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. O Senhor conhece quem é um e quem é o outro. O que merece o castigo receberá o castigo, mas o que confiou que o castigo que ele merece foi lançado sobre o Cordeiro de Deus, este não tem mais que ser castigado, esse será guardado.
Então a igreja será perseguida pelo anticristo, mas guardada por Deus. E o anticristo então receberá, com aqueles que creem nele ou o seguem, a punição que o mundo merece por andar à parte da vontade de Deus. Deus faz distinção entre egípcios e israelitas. Deus faz distinção entre os ímpios e entre aqueles que creem. Cabe a cada um de nós, seu povo, confiar na justiça e no cuidado de Deus. Você pode crer nisso? A tribulação não vem para destruir a igreja, vem para fortalecer a igreja, vem para criar músculos numa igreja, vem para que a igreja se vista de modo conveniente para estar no casamento com o seu noivo, que é Jesus Cristo. E então virá o fim, como a Bíblia nos diz. Eu quero concluir essa nossa meditação fazendo leitura de dois textos que eu também coloquei na tela e são bastante importantes. Sobre o fim, Jesus fala a respeito e as suas palavras são registradas por Mateus. Observe o que Mateus registra no capítulo 24, versículos 29 a 33. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu estão abalados. O que nós estamos lendo aqui nas palavras de Jesus? A natureza será sacudida, o mundo será abalado, vai haver cataclismas, vão haver problemas, epidemias e doenças e confusão no mundo. Aí, quando tudo parece que está fora do controle, observa bem no versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aí é a volta de Jesus. Quando? Em seguida a tribulação. Está escrito no início. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, então aparecerá no céu. Imagina essa cena. O mundo se contorcendo com os juízos de Deus. A igreja sendo perseguida, porém não alcançada, não totalmente, pelo anticristo. E de repente, o céu se abre e de lá vem o Filho de Deus. E aí, a Bíblia diz, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Quem são os que se lamentarão? Os que não creram, os que perseguiram, os que blasfemaram, os que deram as costas, os que desprezaram a Deus e o seu Filho. Aí é o momento do seu lamento. Durante um tempo, a igreja lamentou porque ela estava sendo perseguida. A igreja lamentou porque ela estava com pouco espaço no mundo em que ela está presente. Mas agora a igreja se alegra, a igreja comemora. O seu noivo vem com poder e grande glória. O Senhor dos Senhores vem buscar aquela que já o aguarda há tanto tempo. E o mundo que perseguiu agora lamenta porque percebe que o Senhor está com o seu povo. As tribos do mundo inteiro lamentam, mas aí o Senhor vem, o Senhor se mostra, o céu se abre, todos os olhos se veem, todos os olhos o veem, e toda língua terá que confessar que Ele é o Senhor. E no versículo 31 está escrito, e Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, nada secreto, visível e audível para o mundo inteiro. E os anjos do Senhor se deslocam poderosos sobre os céus, sabendo onde está cada um dos filhos de Deus. E estes que são os filhos de Deus serão reunidos, os seus escolhidos, dos quatro ventos, ou seja, de todos os lugares da terra, de uma e de outra extremidade dos céus. Aí a noiva vem para o seu noivo, aí a igreja encontra o seu Salvador, aí cumpre-se a poderosa e maravilhosa palavra de Deus. Este será o momento da glória da igreja. Será o momento da igreja ser honrada e ser apresentada a toda a criação. Anjos e homens perdidos, verão a beleza e o amor de Cristo pela sua igreja. Estarão juntos para todo sempre. E a palavra de Jesus que disse, vou preparar lugar, e quando eu for, eu voltarei para buscar vocês, para que onde eu estou, vocês estejam também. É isso que vai acontecer, irmãos. Não temos que olhar para a tribulação, mas olhar como Davi olhou para... não para o gigante, mas para o prêmio que estava depois. O que nos interessa mais não é a tribulação. Passaremos rapidamente por ela e Deus nos guardará. Mas o que vem depois? A glória, a honra, estar com Cristo para todos sempre.
E eu quero ainda apresentar a visão que é apresentada por João no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 a 21, também João fala a respeito desse dia. E observa o que ele diz. João está tendo a visão das últimas coisas. João está na ilha de Patmos, tendo revelação das últimas coisas. E aí ele diz, palavra de João, eu vi o céu aberto. Olha, capítulo 19, já está no final do livro de Apocalipse. E agora ele vê o céu aberto. E eis um cavalo branco. A visão de um cavaleiro vencedor, visão muito conhecida nessa época de João. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e combate com justiça. De quem ele está falando? Quem é fiel e verdadeiro, senão Jesus Cristo? Os seus olhos são como chamas de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas, muitas coroas, quer dizer, grande autoridade. Tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue. O sangue que é o sinal da sua grande obra. Sangue derramado na cruz. O sangue que purifica. E o seu nome é Verbo de Deus, como João definiu no Evangelho. Os exércitos dos céus seguiam. Esses exércitos são anjos, irmãos. Os exércitos dos céus seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. E da sua boca sai uma espada afiada, que é a palavra de Deus, como Paulo nos ensina, a espada do Espírito, para com ela ferir as nações. As nações serão julgadas pela palavra que sai da sua boca, palavra poderosa, a profecia que está se cumprindo. Ele mesmo as regerá, ele governará essas nações com cetro de ferro. Não vai ser democracia, não. Vai ser um governo centralizado em Cristo, mas um governo de justiça, um governo que esperamos com ansiedade. E cetro de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. A ira de Deus contra aqueles que pecaram e viveram longe de Deus o tempo inteiro. Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito o nome. Irmãos, olha que coisa linda. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aí está o Rei de todos os reis, o Senhor de todos os senhores. Não há rei maior do que ele, não há senhor maior do que ele, não há autoridade maior do que a dele, não há palavra poderosa mais poderosa do que a dele. Ali está a conclusão de toda a história. O Senhor virá buscar a sua igreja, o Senhor virá aplicar juízo sobre as nações, o Senhor virá para reinar por toda a eternidade e nós, a igreja de Jesus Cristo, aguardamos esse dia de todo o coração. Concluindo, irmãos, o que é que nós devemos fazer agora como igreja? O que é que Jesus disse a Filadélfia? Se lembra? Apocalipse 3:10. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, eu também te guardarei dentro da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, a orientação de Deus àquela igreja, que é a orientação que Deus deixa para nós, Segunda Igreja Presbiteriana de Anchieta, e você que nos assiste pelo YouTube, que faz parte de qualquer denominação, mas que na sua denominação você crê em Jesus como Salvador e coloca nele a sua confiança, você é povo de Deus, seus pecados foram perdoados, então essa promessa é para você, aonde você está. A palavra de Deus para a igreja e para você é: persevera, essa é a grande palavra. Persevera na fé, alimentando a sua fé todos os dias. Não olhe o que o mundo diz, olhe o que a Bíblia diz. Alimente a sua fé com a palavra de Deus, alimente a sua fé com a vida de oração, fortalece os seus músculos espirituais para atravessar mesmo que sejam dias difíceis, porque o Senhor vem, e vem breve, e vem com poder e grande glória. Persevera na missão. Jesus nos deu uma missão: ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Persevera na missão. Não se esquece que nós estamos aqui com um propósito. Nós estamos vivendo a primeira metade da última semana de Daniel, o tempo ainda da liberdade, onde temos condição de ligar para pessoas, de distribuir literaturas, de convidar para o culto, de fazer visitas e dizer às pessoas que Jesus vem em breve e que elas precisam se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus. Persevera também na esperança. Renova a sua esperança.
ainda que você atravesse grandes lutas, ainda que você atravesse momentos difíceis, mas nós temos uma esperança. Essa esperança nos dá suporte para a fé. Não olhamos para as circunstâncias, olhamos para o que a palavra diz. E o que a palavra diz é que somos mais do que vencedores, somos salvos em Cristo, somos povo de Deus, e quando tudo estiver concluído, estaremos para sempre com o Senhor. Fortalece sua fé, fortalece a sua missão, fortalece a sua esperança, porque em breve o Senhor virá e será um momento lindo, será um momento único, será um momento eterno, jamais será esquecido enquanto estivermos na glória celestial. E a minha oração é que Deus abençoe a sua vida, guarde a sua vida do mal e que o Senhor possa manter a sua fé e a sua caminhada até aquele grande dia. Que bom que eu pude compartilhar isso com você. Que bom que eu pude dividir isso com você. Eu estou com o coração feliz por ter compartilhado com você a palavra de Deus. Eu quero orar nesse momento, encerrando essa parte de compartilhamento. Senhor, muito obrigado por esse momento especial que o Senhor nos deu. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua misericórdia, muito obrigado pela palavra, muito obrigado pela presença do seu Espírito. Obrigado por essas promessas lindas que lemos na sua palavra. Nós cremos em todas elas e nós aguardamos o cumprimento de cada uma dessas promessas, vendo nelas o seu amor, vendo nelas a sua bondade, vendo nelas a sua graça. Eu quero, Senhor, colocar o seu povo, não só o da nossa igreja local, mas todo aquele que nos ouve, em qualquer lugar. A internet pode alcançar até outros países. Senhor, qualquer pessoa que ouça essa palavra, que esta palavra possa inflamar o seu coração de esperança e de amor pelo Senhor, que em breve virá para buscar o seu povo. O Senhor virá, e virá no momento certo, e vencerá os seus inimigos e glorificará a sua igreja, honrará a sua igreja. Ó Senhor, eu quero entregar cada um dos seus filhos nas suas mãos, rogar sua bênção, rogar que o Senhor tenha misericórdia e sustente a cada um todos os dias até aquele dia, ou que nós partamos para a glória para estar com o Senhor, ou que o Senhor venha nos buscar. Nós nos encontraremos em breve e eu me alegro com isso e oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém.